Olá, hoje eu quero fazer mais um vídeo para levar algumas informações a mais para você. Para quem acompanhou o vídeo passado, eu falei sobre nódulos mamários não suspeitos, sobre os chamados BIRADS 3. E hoje, especificamente, esse vídeo é para trazer informações sobre quando a gente encontra algum achado suspeito nos exames de imagem. Então, seja na ecografia, na mamografia ou na ressonância, quando então vem a classificação vem nos chamados BIRADS 4 e BIRADS 5. Então fique atenta porque é um assunto bastante extenso e que quando isso acontece, esses exames vêm com esses achados suspeitos, sempre causa muita ansiedade, né? Então é importante a gente esclarecer e trazer essas informações de uma forma simples e bastante objetiva para você. Fique atento. Então no vídeo de hoje eu quero trazer essa informação falando sobre quando a gente encontra então nos exames de imagem algum achado suspeito. É muito frequente então a gente encontrar algumas alterações nos exames de imagem, então todas as mulheres são convidadas a fazer a mamografia, por vezes a ecografia junto, né, associado com a mamografia a partir dos 40 anos. Então são mulheres que não têm nenhum sintoma mamário, né, ela não sente nada no autoexame, nem tampouco no exame com o médico, e é feito um exame de rotina, a gente chama de exame de screening, o exame de rastreamento da mama, e se detecta algumas alterações. E por vezes, então, essas alterações detectadas, elas podem vir classificadas como achados ditos suspeitos. Então é importante, né? Isso não é um diagnóstico de câncer de mama, não é. Mas quando a gente tem um achado suspeito, há uma necessidade de se fazer uma investigação melhor, ou seja, a gente precisa dar um passo a mais naquilo que a gente chama de fazer uma biópsia mamária. E as biópsias hoje habitualmente são feitas, as biópsias dirigidas por um sistema próprio, chamado uma biópsia por agulha, ou uma punção biópsia, que é o recurso mais moderno que a gente utiliza, e nesses casos há necessidade então de se colher pequenas amostras daquela área suspeita e se mandar para o laboratório de patologia para uma análise do material. Então é importante destacar que muitas vezes a paciente não tem sintoma, e aí a gente encontra alguma alteração, e isso podem ser alterações detectadas, por exemplo, na mamografia, como só um agrupamento de microcalcificações, que não é palpável. Isso pode ser detectado por meio da mamografia ou da ecografia ou da ressonância por meio de um pequeno nódulo, mas de uma forma irregular, com margens indistintas e que é classificado então como um BIRADS 4 ou um BIRADS 5. O exame de ressonância é um exame que utiliza contraste, então por vezes há uma impregnação do contraste no tecido mamário de uma forma anômala, de uma forma então que pelo o exame a gente não consegue dar o 100% que aquilo não seja um câncer de mama. Então essas pacientes elas devem ser indicadas, devem ser encaminhadas para se fazer o que a gente chama de uma biópsia por agulha. Existem também várias formas de se fazer essa biópsia por agulha. Ela pode ser então dirigida pelo exame de mamografia, então especialmente em casos que a gente encontra microcalcificações agrupadas e suspeitas, o exame de escolha é se fazer uma nova mamografia, e em alguns mamógrafos especialmente dedicados a isso existe um computador que é chamado estereotaxia, que ajuda o médico a direcionar a posição da agulha, e por meio dessa chamada estereotaxia é colhido então o material naquele determinado local e encaminhado para o laboratório de patologia. Uma outra forma de se fazer a biópsia da mama é por meio do exame de ecografia, e isso é muito utilizado. Então, quando a gente tem uma lesão suspeita, uma alteração suspeita, e ela é detectada no exame de ecografia, a escolha é se repetir a ecografia e fazer então a chamada biópsia dirigida por agulha por ecografia, pelo meio da ecografia. E da mesma forma, é colhido o material e encaminhado para o laboratório de patologia. Quando nós temos um BIRADS da categoria 5, isso também não quer dizer em 100% que seja um câncer de mama, mas nós estamos frente de uma lesão que a gente chama de altamente suspeita, né? Então, estatisticamente, a gente teria uma probabilidade de encontrar um câncer de mama na ordem aí de um 95% de probabilidade. Então, é mandatório que se faça a biópsia e a amostragem desse tecido
para ser encaminhada para o laboratório de patologia. Esse período de espera entre se fazer a biópsia por agulha e termos o resultado da patologia, ele demora alguns dias, né? Alguma coisa em torno de 10 a 15 dias. E esse é um momento de espera muito difícil, porque quando a mulher se vê à frente desses laudos, então, suspeitos, até ela conseguir uma consulta, muitas vezes ela vai primeiro ao ginecologista ou ao clínico, ele então encaminha ao mastologista, então esse processo já leva vários dias, e aí, após feita a biópsia, é necessário aguardar o resultado da patologia, que leva aí esse período. E não tem como se fazer alguma previsão de um tratamento sem se ter a biópsia, sem se ter o diagnóstico dessa biópsia. Então, quando nós fazemos a biópsia, por exemplo, num BIRADS de categoria 4, que seria uma lesão dita suspeita, e o resultado ele vem normal, é muito comum a gente só convidar a paciente a manter um segmento. Então, a gente repete o exame de imagem em 6 meses, em 12 meses, simplesmente acompanhando sem cirurgia. Existem situações do BIRADS onde a gente tem uma lesão que, mesmo com uma biópsia vinda normal, é recomendado que se remova aquela área, então se retire aquele nódulo, se retire aquelas microcalcificações, porque a biópsia por agulha ela é muito confiável, mas em algumas situações a gente tem que tomar cuidado porque ela pode falhar, numa porcentagem muito pequena, 2 a 3%, mas é importante então o mastologista discernir entre qual é o resultado que eu posso confiar e só acompanhar o paciente e qual é aquele resultado que eu tenho que desconfiar e indicar então uma biópsia cirúrgica em ambiente hospitalar. Quando nós estamos à frente então de um BIRADS 5 e o resultado de uma biópsia venha normal, a gente diz assim, a gente não confia nesse resultado. Pode ter havido alguma falha nesse diagnóstico e então num BIRADS 5 com uma biópsia por agulha normal, a indicação formal é que se vá a uma biópsia cirúrgica, se remova esse nódulo ou parcialmente esse nódulo e que se consiga enviar para o patologista uma maior quantidade de tecido para que ele possa fechar o diagnóstico. Nos próximos vídeos eu vou falar então especificamente sobre o tratamento de quando a gente encontra um câncer de mama. Tá? Então eu vou poder definindo assim em alguns vídeos, isso é um assunto também muito vasto porque o câncer de mama não é uma doença única, os tratamentos são muito diferentes e hoje nós entramos numa nova era chamada medicina personalizada. Então os tratamentos são individualizados de acordo com cada indivíduo, com idade, o tipo da doença, e é isso que está trazendo um grande avanço na medicina com a melhora na qualidade do tratamento e na melhora da cura da doença, que é o câncer de mama. Fique atenta e até o próximo vídeo.